Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lana, professora de Física e Matemática, e no vídeo de hoje você vai acabar de vez com as suas dúvidas sobre função seno. Bora lá? Para definirmos a função seno, vamos considerar o ciclo trigonométrico. E o que seria o ciclo trigonométrico? Uma circunferência de raio igual a 1, cujo centro coincide com a origem dos eixos coordenados x e y. Nessa circunferência, a origem dos arcos é o ponto A, e o sentido adotado como sendo positivo é o sentido anti-horário, e o sentido negativo, o sentido horário. Então, se nesse ciclo trigonométrico a gente considerar um arco AB de medida igual a x, x estando em radianos, a extremidade B desse arco, ela possui uma projeção ortogonal, ou seja, de 90 graus com o eixo x e uma projeção ortogonal com o eixo y. Se a gente considerar esse triângulo aqui, OBC, nós podemos então definir quem que é o seno do ângulo x. De acordo com a definição de seno no triângulo retângulo, nós temos que o seno de x vai ser igual ao cateto oposto, que é BC, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o segmento que vai do centro da minha circunferência até um ponto da circunferência. Então, essa hipotenusa nada mais é do que o raio do ciclo trigonométrico, que a gente já havia definido, que é igual a 1. Então, o seno desse ângulo vai ser igual a BC. BC, esse segmento aqui, é exatamente igual ao segmento OD, contido no eixo Y. Então, nós podemos definir o seno do ângulo X como sendo a projeção da extremidade do arco no eixo Y. Então, essa é a definição do seno de um ângulo no ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é dividido em 4 partes que nós chamamos de quadrantes. No primeiro quadrante estão os arcos contidos no intervalo de 0 a 90 graus, ou π sobre 2 radianos. No segundo quadrante estão os arcos compreendidos no intervalo de 90 graus, ou π sobre 2 radianos, e 180 graus, π radianos. No terceiro quadrante, nós temos os arcos contidos no intervalo de 180 graus e 270 graus, que corresponde a 3π sobre 2 radianos. E, por último, o quarto quadrante, estão os ângulos compreendidos entre 270 graus e 360 graus, que corresponde a 2π radianos. Então, como que nós definimos a função seno em cada um desses quadrantes? É isso que a gente vai ver agora. Se o ângulo estiver contido no primeiro quadrante, como que a gente definiu a função seno? O seno vai ser a projeção da extremidade do arco no eixo Y. Então, aqui nós temos o seno que ele varia de 0, quando esse arco vale 0, que a projeção no eixo Y também vai ser 0, até 1, que é quando esse arco vale 90 graus e essa projeção de B no eixo Y vale 1. Então, nesse primeiro quadrante, nós temos um seno variando entre 0 e 1 e nós temos um valor positivo do seno. Por que esse valor é positivo? Porque ele está contido acima do 0 aqui no eixo Y. Então, qualquer valor acima do 0 no eixo Y é um valor positivo. Já no segundo quadrante, nós temos aqui a extremidade do arco AB. A projeção no eixo Y desse arco, dessa extremidade B, vai ser algum segmento que também está contido acima do 0 no eixo Y. Então, nós também temos no segundo quadrante valores positivos para o seno. Esses valores, eles também vão variar entre 1, que vai ser quando o ângulo vale π sobre 2, e 0, quando o ângulo vale π. Quando ele vale π,
a projeção ortogonal no eixo y vai ser nula. Então, o seno no segundo quadrante, ele varia de 0 até 1. 0 quando o ângulo é igual a π e 1 quando o ângulo é igual a 90 graus. No terceiro quadrante, se a gente projetar aqui a extremidade do arco B no eixo y, nós vamos obter um segmento abaixo do zero. Então, esses segmentos aqui são valores negativos, representam valores negativos. Então, o seno de um ângulo contido no terceiro quadrante vai ser um seno negativo. E esse seno, ele vai variar, ó. Aqui ele vale 0, né? Porque a projeção no eixo y desse ponto vai ser igual a 0. E quando ele estiver aqui em 270 graus, ou 3π sobre 2 radiano, a projeção no eixo y ela vai valer quanto? Menos 1. 1, que é o raio da circunferência, e menos por quê? Porque está abaixo do eixo y. Então, o seno no terceiro quadrante, ele varia de menos 1 até 0. E, finalmente, no quarto quadrante, se a gente projetar essa extremidade do arco B no eixo y, nós também vamos obter segmentos abaixo do zero. Então, o seno de um ângulo contido no quarto quadrante vai ser um seno negativo. Esse seno ele vai variar de menos 1 quando o ângulo for 3π sobre 2 e 0 quando o ângulo for igual a 2π. Aqui, ó, a projeção no eixo y vai ser igual a 0. Então, no quarto quadrante, o seno varia de menos 1 até 0. Agora que nós sabemos a definição da função seno, nós vamos analisar algumas características desse tipo de função. A primeira delas é o domínio. E o que seria o domínio? O domínio são os possíveis valores atribuídos a x. No caso da minha função seno, o que representa esses valores de x? Os ângulos do ciclo trigonométrico. Esses ângulos, eles podem admitir qualquer valor real. Então, nós dizemos que o domínio da função seno de x é o conjunto dos números reais. A segunda característica é a imagem. E o que seria a imagem? São os possíveis valores de y correspondentes aos valores que eu atribuí a x. Nós vimos lá no ciclo trigonométrico que, independente do valor do ângulo, ou seja, independente dos valores de x, a função seno, ela admite valores que variam de menos 1 até 1. Então, nós podemos afirmar que a imagem da minha função seno, ela vai ser de menos 1 até 1. Para todo x pertencente aos reais, nós temos a função seno variando de menos 1 até 1. Em relação à simetria, nós classificamos a função seno como uma função ímpar. E o que é uma função ímpar? Uma função ímpar é uma função onde f de menos x é igual a menos f de x. Então, vamos entender o que significa isso na função seno. No ciclo trigonométrico, se a gente representar um determinado ângulo cuja medida é igual a x, o seno desse ângulo, ou seja, a projeção da extremidade do arco no eixo y, corresponde a esse segmento. Se eu marcar aqui no meu ciclo trigonométrico o ângulo menos x, o que seria o ângulo menos x? O ângulo cuja medida é igual a x e o sentido é o sentido negativo do ciclo trigonométrico, que é o sentido horário. O seno desse ângulo menos x, ele vai ser a projeção da extremidade do arco no eixo y. Ou seja, esses dois segmentos aqui, eles têm valores iguais. Qual que é a diferença entre eles? A diferença entre eles vai ser o sinal. Por quê? Nós vimos que a função seno no primeiro quadrante, ela é positiva. No quarto quadrante, ela é negativa. Então, o que a gente conclui? Que o seno do ângulo menos x é igual a menos o seno do ângulo x. Por quê? Porque no primeiro quadrante o seno é positivo e no quarto quadrante o seno é negativo. Então, essa é a definição de uma função ímpar. F de menos x igual a menos f de x. Então, a função seno é uma função ímpar.
Outra característica importante que nós podemos analisar na função seno é em relação à função crescente e a função decrescente. No primeiro quadrante, à medida que o ângulo aumenta, o que acontece com o seno? O seno ele varia de 0 até 1, então o seno ele também aumenta. Essa é a característica de uma função crescente. À medida que o x aumenta, o y também aumenta. No segundo quadrante, o que nós temos? À medida que o ângulo aumenta, o que acontece com o meu valor de y? Ele varia de 1 até 0, ou seja, ele diminui. Então, no segundo quadrante, nós temos uma função decrescente. No terceiro quadrante, à medida que o ângulo aumenta, olha o que acontece com o seno. O seno diminui, ele vai de 0 até menos 1. Então, nós temos uma função decrescente. E por fim, no quarto quadrante, à medida que o ângulo aumenta, o que acontece com o seno? O seno ele varia de menos 1 até 0, então ele também aumenta, caracterizando uma função crescente. A última característica, então, que a gente vai discutir é o período da função seno. O que é uma função periódica? Uma função periódica é aquela onde, quando a gente acrescenta um determinado valor fixo a x, a imagem dessa função ela não se altera. No caso da função seno, qual que seria esse valor constante que eu adicionaria a x, que não alteraria a imagem da minha função? 2π. Por que 2π? 2π corresponde a uma volta completa no meu ciclo trigonométrico. Ou seja, a cada 2π, a cada volta completa, a função seno ela se repete. Então, nós podemos afirmar que o período da função seno é igual a 2π. Agora, nós vamos traçar o gráfico da função seno de x. Vou colocar aqui numa tabelinha os valores notáveis do seno de x que eu retirei lá do meu ciclo trigonométrico. Quando x é igual a 0, o seno vale 0. Quando x é igual a π sobre 2 radianos, o seno vale 1. Quando x é igual a π radianos, o seno vale 0. Quando é igual a 3π sobre 2, o seno vale menos 1. E quando é igual a 2π, o seno vale 0. Então, eu vou colocar esses pontos aqui no meu plano cartesiano. Quando x é igual a 0, o seno de x é igual a 0. Vai ser meu primeiro ponto. Quando x é igual a π sobre 2, o y vai valer 1. Então, vou marcar aqui esse ponto. Quando x é igual a π, o y vale 0. Então, vou marcar aqui mais um ponto da minha função. 3 sobre 2 vai valer menos 1 aqui no y. E 2π vale 0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos. Quando eu ligar esses pontos, eu vou obter, então, o gráfico da minha função seno de x. O gráfico é o trecho do gráfico correspondente a um período completo de 2π. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha tirado suas dúvidas sobre a função seno. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigada e até a próxima aula!